O Dakar foi o evento desportivo que marcou este início de 2022. É o maior evento desportivo motorizado que se realiza ao longo de todo o ano e a participação portuguesa colheu mais uma vez belíssimos frutos. Connosco temos 4 pilotos que participaram nesta edição do Dakar e com a particularidade de cada um ter disputado uma disciplina diferente. António Maio nas motos, Miguel Barbosa nos automóveis, Mário Franco nos Light Vehicles T4, T3 e Luís Portela de Moraes nos SSV T4. Vou começar pelas motas, que é assim que começam os ralis. António, como é que foi? Qual é o balanço que fazes desta competição? Foi um Dakar um bocadinho diferente dos outros que já fiz, um Dakar extremamente rápido, onde a velocidade de ponta das motas fazia muita diferença. Acabou por haver muito pouca diferença entre os 20 primeiros classificados nas motas. Foi talvez o Dakar onde houvesse menos diferenças entre concorrentes no final do rally, mas fiquei muito feliz pela prestação da minha equipa e, portanto, acho que só temos coisas boas a transmitir e a passar. Portanto, deu-nos uma motivação extra e o sentimento é que podemos fazer mais e melhor. Passo do António para o Miguel, que 12 anos depois regressou ao Dakar. Já tinhas feito África, já tinhas feito América do Sul e agora estreaste na Arábia Saudita. Como é que foi? Foi difícil, satisfeito pela prova, satisfeito por termos atingido o objetivo principal, que era chegar ao fim, uma prova muito dura. Obviamente que íamos um bocadinho, como disseste, 12 anos após, um bocadinho à descoberta daquilo que nos esperava. Tivemos uma prova, este foi o nosso quarto Dakar, foi talvez o Dakar mais duro que tive em termos de desempenho ao longo destas 2 semanas. Começámos logo mal o Dakar, com problemas mecânicos. Houve uma série de outras coisas que eu acho que influenciaram o nosso Dakar, como a nova ordem de partida, porque a prova começou a fazer parte do Campeonato do Mundo, alguma falta de ritmo que também tivemos, não ter feito preparação antes, também notámos um bocadinho. Esta nova categoria dos T1 Plus, uma lista gorda em termos de equipas, carros, buggies, que não existia na nossa altura e também, como o António também referiu há pouco, houve talvez o Dakar onde houvesse menos abandonos e tipicamente um Dakar diferente. Satisfeito de ter chegado ao fim, obviamente que íamos com ambições de fazer um bocadinho melhor em termos de resultado. Não foi possível pelo conjunto destas situações todas, mas eu acho que chegar ao fim do Dakar é sempre algo positivo. Estamos orgulhosos daquilo que fizemos, mas eu acho que temos que rever um bocadinho aqui isto tudo para preparar o próximo. Mário, tu deste quarteto és o único que era um verdadeiro estreante e, como estreante, que balanço é que fazes da tua primeira participação num Dakar? Só ir já é uma vitória, porque angariar fundos para poder fazer um Dakar não é a mesma coisa que fazer um campeonato nacional. Portanto, aí senti-me logo bastante satisfeito só por poder ir. Depois, foi um carro feito em casa, não comprei, não aluguei, não tenho nada contra quem o faz, mas o meu objetivo era fazê-lo e consegui fazer um carro fiável para chegar ao fim. Felizmente isso aconteceu, o carro cumpriu com aquilo que eu desejava. Os meus objetivos a nível de prestação também foram cumpridos. Cheguei ao final, como estreante, a perceber como é que funciona um Dakar. Eu estava nem aí, não tinha a mínima noção do tipo de gestão que tinha que fazer, mas percebemos logo no início que aquilo, para se andar nos 10 primeiros, tem que se andar a fundo, do primeiro minuto ao último minuto em cada especial. Cumprimos com esse objetivo, o carro também, portanto não posso estar mais que satisfeito e esperar que no próximo ano, se conseguir ir, melhorar um bocadinho a classificação geral, porque também soube a pouco com o problema que tivemos na 10ª etapa,
apesar de tudo, temos feito para que isso não acontecesse, mudar as peças conforme tínhamos planeado, mas o material acaba sempre por ceder quando tem que ceder. Mas o meu balanço é muito positivo a nível pessoal e a nível de equipa igual. Luís, tu não és estreante, mas mudaste de disciplina, já tinhas participado no Dakar de moto, agora fizeste-lo com 4 rodas de SSV. Que balanço é que fazes desta experiência em 4 rodas? Depois da experiência que tínhamos tido em 2017, acho que aprendemos muito com os erros que fizemos em 2017. Portanto, preparámos um Dakar muito com a ajuda do Miguel e com toda a sabedoria do Miguel da melhor maneira possível para que conseguíssemos atingir o nosso objetivo, que era terminar o Dakar. Foi muito duro, como já tanto o António como o Mário referiram, antes do Dakar temos quase um Dakar, da parte de preparar uma equipa. Nós fizemos a nossa própria estrutura do zero, portanto, com um carro já feito, ao contrário do Mário, mas uma estrutura do zero que deu imenso trabalho, mas que depois a recompensa final tem um sabor muito maior. Portanto, estou super satisfeito, muito contente de ter cumprido o sonho e de finalmente ter acabado um Dakar, e isso deixa-me super feliz. Vou regressar ao António e agora para falarmos um bocadinho da parte, não da pista, mas da outra parte do Dakar, de como é que foi o estar no bivouac, de como é que viram este acampamento da Arábia Saudita, de como é que viram as novas regras, inclusivamente de navegação. Como é que tu viste isso tudo, António? Sim, para nós nas motas tivemos um passo super importante, a meu ver, que é a questão da entrega dos roadbooks, todos eles na etapa, antes do início da etapa. Portanto, acaba por haver aqui mais igualdade de critérios à partida. Isso para nós e para mim pessoalmente é um ponto muito positivo. Em termos do bivouac, é sempre um sonho pisar viver o Dakar também fora da corrida e fora das especiais. É muito bom. Este ano tive uma preciosa ajuda que me fez olhar para o bivouac diferente que nunca tinha conseguido. Foi estar na estrutura da Frank Sport que me deu umas condições que eu não tinha tido até então. Portanto, foi a primeira vez que eu dormi numa tenda um bocadinho melhor, foi a primeira vez que eu tive uma fisioterapeuta todos os dias a tratar do físico, que faz toda a diferença. Portanto, deu-me aqui, foi a primeira vez que o meu mecânico foi só para a minha moto, e isto fez muita diferença, fez com que ele também me ajudasse em outras coisas e não me sentisse tão só no meio daquilo, e deu para usufruir e chegar ao final do dia, ir assistir ao briefing e poder estar 5 minutos à fogueira do Dakar. Acho que é um momento único e que realmente só quem vive, porque é um esforço tão grande nós estarmos à partida, que depois sentimos que aquilo passa tudo a voar e às vezes olhamos para trás e não aproveitamos cada momento. E eu acho que foi a primeira vez que eu consegui aproveitar mais o Dakar em si, a não ser só a competição e as ligações, que são sempre e que para mim especialmente as ligações este ano foram extremamente dolorosas, porque emocionalmente ia fragilizado, deixei cá o meu bem mais precioso com 2 semanas, e então as ligações foram duras emocionalmente. Portanto, foi um Dakar bastante diferente, melhor em termos de condições, e que me motiva bastante e que viu-se o resultado. Foi pena, tive um problema com gasolina, fuga de gasolina, perdi 35 minutos, tive que trocar o motor no dia de descanso, que já estava planeado, e se não fossem estes 2 pequenos percalços, estaríamos no top 15 com alguma facilidade. Mas a corrida é assim e só dá ânimo a continuar a trabalhar. Miguel, tu eras um privado, mas incluído numa das equipas mais alargadas que dos automóveis estava neste Dakar, com quem já lidas há algum tempo, a Overdrive. Como é que foi esse teu lado de fora do Dakar? Não, nesse aspecto tínhamos as condições todas, e, portanto, muito felizes por termos conseguido, e eu acho que o Mário disse aqui uma coisa muito importante de início, que é satisfeitos por poder estar à partida e ter conseguido viabilizar o projeto.
Para nós era essencial viabilizar este projeto com o Overdrive, fruto também da nossa relação, tivemos boas condições, mas a verdade é que tínhamos todo o apoio possível, tínhamos uma boa estrutura em termos técnicos, a nível de logística, a nível de caminhões de apoio de T5, portanto tínhamos as condições todas, não nos faltava nada, até apoio de fisioterapeutas também, tínhamos tudo. E portanto nós vivemos um bocadinho na nossa bolha, porque os dias foram passando, é verdade que o dia de descanso deu para ver um bocadinho mais o bivouac, mas tudo o resto vivíamos ali na nossa bolha do Overdrive, que também estávamos com a Toyota Gazoo, e vivemos ali um bocadinho. Foram 2 semanas, eu acho que diferentes. A primeira, se calhar, não tão interessante a nível de percurso. O segundo, mais interessante a nível de percurso, e gostei mais das etapas da segunda semana. Pelo que dizem, mais areia do que no passado nas versões da Arábia Saudita, isso eu acho que isso foi positivo. Algumas etapas não tão interessantes, umas mais difíceis que outras, mas é o Dakar. Tivestes uma preocupação antes do Dakar de levar uma autocaravana para... Isso foi importante? Sim, é um luxo ali poder ter uma autocaravana, sem dúvida, para descansar, para os nossos momentos, para levarmos as nossas coisas daqui, podemos ter as nossas comidas, as nossas coisas e, portanto, é um plus. Cada vez se vê mais nas corridas, a nível nacional e internacional, e numa corrida como o Dakar, onde estamos tanto tempo fora, é fantástico podermos contar com uma autocaravana. O facto do teu navegador não ter, como nas provas anteriores, que ocupar grande parte do tempo a preparar o roadbook, também deu uma relação diferente, um convívio diferente. Sim, acho que sim. Eu acho que foi sobretudo uma aposta ganha a navegação, este novo tipo de navegação. O tablet é fantástico, é fácil e intuitivo. Eu acho que estamos no caminho certo, tira muito trabalho aos navegadores que ficavam até longas horas da noite e os mapmans e por aí, enfim, aquela história que já conhecemos. Portanto, eu acho que é muito positivo. Mário, tu já abordaste alguma parte, o António também já fez os agradecimentos à Frank Sport da estrutura que montou. Queres-nos explicar um bocadinho mais detalhadamente qual era a estrutura que vocês levaram para a prova e como é que vocês prepararam esta prova e como é que vocês implementaram a vossa corrida? Pedro, eu quando projetei a minha ida ao Dakar, houve coisas que para mim eram essenciais. A fisioterapeuta era essencial, para mim e para o meu navegador. A autocaravana era essencial para o descanso, porque, como o Miguel disse, levamos tudo, desde comidas que podem ir efetivamente dentro da autocaravana. A nossa roupa, quer dizer, não temos que andar a fechar malas, não temos que andar a fechar tendas. A assistência pega na autocaravana e vai, e nós fazemos, isso é um luxo. Depois tivemos um caminhão 6x6 onde levava tudo o que era as tendas de trabalho e tudo o que era ferramentas. E peças suplentes, tanto para mim como para o António. Depois tínhamos uma Sprinter com... Não servia de assistência rápida, porque isso não se pode fazer, mas que seja como for, era um conforto que nós tínhamos e que nos acompanhou, pelo menos durante algumas ligações que eram possíveis fazer. Sim, era um carro de assistência rápida, digamos assim, nas ligações. Mas a estrutura foi simples. Levámos o Márcio Santos como o nosso team manager, que também fez um ótimo trabalho, tanto para mim como para o António, e levei 3 mecânicos para mim, mais o Bruno para o António, e as coisas correram como teriam que correr. Montamos a nossa estrutura. O carro, como eu disse, foi feito cá em casa. Para nós também foi uma vitória provar a toda a gente que o carro é fiável. Também todos estes anos de problemas que tivemos no Campeonato Nacional, mal seria se não chegássemos a um Dakar com este investimento todo e partisse à segunda ou à terceira especial, portanto isso nunca poderia acontecer, não aconteceu, mas a estrutura basicamente é... Também já tínhamos a experiência de 4 assistências que já tínhamos dado, portanto tínhamos alguma experiência. Eu não como piloto, hoje consigo oferecer um serviço completamente diferente a quem me quiser contratar para prestar assistência ou um serviço com o carro incluído. Tenho condições neste momento para prestar um bom serviço. Também era um dos nossos objetivos, era adquirir experiência para prestar esse tipo de serviço a possíveis clientes. Tinhas também outro estreante ao teu lado, que ainda para mais era família. Eu quando disse que ia fazer o Dakar, ou era com ele ou não era com ninguém, porque fomos os dois aprendendo e efetivamente estar 3 semanas sempre com a mesma pessoa, 24 horas por dia com ela, tem que ser alguém com quem nos identificamos e com quem nos relacionamos e sabemos que
O Rui, para mim, é extremamente importante porque ele não me dava só notas. Tínhamos uma relação em que ele conseguia perceber quando é que eu adormecia, quando eu ia depressa demais, conseguia-me dar conselhos de condução e opiniões e que efetivamente foram úteis, não só na navegação. Ele é estreante neste tipo de provas, mas atualmente não me revejo a fazer isto com outro navegador precisamente por isso. Não tanto pela experiência a navegar, mas mais por nos conhecermos um ao outro e a relação que temos um com o outro. No teu caso, Luís, era exatamente o contrário. Tu levaste um navegador com experiência de Dakar, com experiência de condução também, mas também uma pessoa com que tu te relacionas já há muito tempo. Se calhar começava por aí, como é que foi a vossa partilha? Isto era um sonho dos dois, acabar. O David tinha 2 vezes de moto e tinha desistido as 2 vezes, já tinha ido uma vez e tinha caído. Portanto, tínhamos mesmo que cumprir este sonho e, portanto, deu-nos ainda mais orgulho, temos um sentimento de conquista, temos terminado a Dakar. Realmente, devido às pessoas com mais experiência no todo o terreno, o António, como ele, só devem ser das pessoas com mais anos de todo o terreno em Portugal, neste momento. Algumas corridas de Dakar tivemos um problema grande, foi o David chegou a Dakar 8 horas antes de partirmos, quase, ou 10 horas. Portanto, isso também nos afetou um bocadinho psicologicamente no início. A preparação das ferramentas no carro, onde estavam as peças suplentes, isso tudo dentro do carro, afetou-nos um bocadinho, mas que a nossa amizade e a experiência de corridas ultrapassou esses problemas. Mas também, por um lado, agora é engraçado, é mais uma coisa, mais um obstáculo que o Dakar tem, que nós conseguimos ultrapassar. E tu tinhas plano B? Tinha plano B, tinha o Tatá, o Tomás Neves, que no dia antes de sairmos para cá tirámos a licença internacional para ele. O Tatá navega em Portugal, era um bocadinho como o Rui, pessoas com muita experiência de navegação, mas faltava navegação de rally ride. Apesar de realmente os primeiros 4 dias de Dakar este ano teria sido um ótimo Dakar para alguém que nunca tinha feito navegação de rally ride, porque como apanhámos as chuvas no norte da Arábia Saudita, o terreno estava muito marcado, portanto era muito confirmar notas e isso era bom para a aprendizagem. Portanto, tínhamos o plano B, mas felizmente não foi preciso, apesar de que o plano B também estava muito contente, porque também era um grande amigo. O Mário há bocado referia, são muitos dias com uma pessoa ao lado e que a relação pessoal tem que ultrapassar quase a relação profissional, vamos assim falar, de pilotos e copilotos. E nisso tenho muita sorte com quem tenho ao meu lado e nas opções de escolha que tenho. António, disseste já há bocado que, particularmente nas motas, houve uma competitividade que nunca tinha havido, com as primeiras motas quase todas dentro da mesma hora, a mudarem de vencedores. Pelas minhas contas foram 9 vencedores de etapas diferentes. Como é que tu vistes a corrida? Como é que tu, estando próximo até dos da frente, vias aquele ambiente todo a fervilhar? Nos 5 anos passados, se eu tivesse ficado a 2 horas, nas mesmas 2 horas, ficava no top 15 e havia Dakars que ficava no top 10. Isto demonstra a competitividade e o espaço tão curto como ficámos todos muito separados por pouca distância. Eu acho que efetivamente houve 2 etapas onde foram etapas muito semelhantes àquilo que apanhámos no Peru, feche, muito duras fisicamente e mesmo para as máquinas, que foi a penúltima etapa e a última também com algumas pedras e que fizeram aí alguma diferença. Todas as outras íamos tendo algumas pedras, alguma variedade do terreno, mas basicamente era muito pista para a frente, pista rolante, com a navegação a não fazer tanta a diferença como se fez nos últimos Dakars. Tu fostes o terceiro das Yamas, só ficaram as 2 Yamas oficiais à tua frente e dentro dos pilotos privados só 3 ou 4 pilotos é que ficaram à tua frente. Isto dá para dar um passo acima? Sim. É isto que me motiva, é olhar para o meu lado, à partida, à chegada, durante a classificação e olhar para o primeiro piloto não profissional.
Portanto, eu fui o primeiro piloto não profissional. Todos os outros que estão ao meu lado, todos os dias respiram motas e o objetivo deles de vida é o Dakar e é atingir estes objetivos. O meu não, eu faço isto como hobby e isto cria em mim uma vontade de continuar e de querer ter uma oportunidade, quem sabe um dia, de poder também mostrar o meu valor com as condições que os profissionais têm. Mas continua a ser um sonho, vou continuar a lutar por ele, mas efetivamente ser o terceiro Yama, o primeiro piloto não profissional para mim e para a minha equipa, que também é toda uma equipa não profissional, fazemos isto, portanto, só aos fins de semana e tempos livres, é um orgulho enorme, não cabe em nós este sentimento de missão cumprida. Miguel, eu sei que as coisas não decorreram bem, não foi propriamente o resultado que querias, mas se a gente também pegar no resultado, metade dos carros que estavam à tua frente eram 4x2, ou seja, tu, em termos dos 4x4, fostes 18º, fizeste um top 20. Há assim, os buggies têm assim um bom desempenho, a possibilidade, portanto, há uma equivalência grande entre os 4x4 e os buggies? Neste tipologia de corrida, e sobretudo na Arábia Saudita, com muita pedra, muitos foras de pista, muitas valas grandes, nas dunas também, esta tipologia de carro, que são os buggies, e agora os T1 Plus, que no fundo são buggies 4x4, têm vantagem. E basta ver que na nossa equipa, em 7 carros da Overdrive, mais 4 da equipa oficial, o meu era o único T1. Portanto, claramente para este tipo de prova é mais vantajoso e era a opinião de todos os pilotos. Mas pronto, mas também houve outros T1s que fizeram belíssimas classificações e belíssimas especiais, portanto, acho que há um bocadinho de tudo. É verdade que estamos a ir em direção desta tipologia de carros, até que eu acho que são mais seguros, são mais espetaculares para o público, e isso é sempre importante, mas os T1s ainda fazem bons resultados, não têm hipótese de lutar. Eu acho que houve também aqui uma discrepância que se viu, os buggies já não conseguem acompanhar nos T1 Plus os principais, porque antigamente vinham do Serrador e tudo mais a acompanhar ali no top 5, top 10 regularmente. Este ano vimos ali uma diferença grande. Portanto, claramente houve um passo em frente em termos de competitividade das principais equipas. Uma questão que no fundo tem que se colocar, tu viste-te envolvido a estar no meio dos caminhões e com os principais caminhões até para a frente. É um suplício. Se fosse no meio não era mau, a verdade é que partimos sempre muito atrás. No primeiro dia tivemos problemas mecânicos e a partir daí todos os dias a nossa posição de arranque era entre o 100º e o 120. Portanto, a partir daí tudo é diferente. Vamos no pó de carros, caminhões, SSVs, vamos fora do nosso lugar, chegamos à noite, chegamos a fazer 1h40 à noite nas dunas, a pista está completamente destruída. Em termos de navegação não houve grandes coisas, está tudo marcado, é verdade, mas tudo o resto é mais difícil. Mário, tu correstes numa competição, Light Vehicle T3, que pela primeira vez ficou separada dos SSVs. De certa forma, as pessoas continuam a olhar para todos os veículos como SSVs, mas primeiro peço-te para ajudares, o que é que distingue a vossa categoria dos SSVs? Pedro, efetivamente para mim aquilo é tudo SSVs. Agora é claro que os T4 são carros de fábrica e que os T3 são protótipos. Podemos usar chassis dentro das limitações, dentro do regulamento completamente diferente da origem. Podemos usar motores o que quisermos, podemos usar caixa que quisermos. O nosso carro, efetivamente, é um Yama, a base é toda de um Yama, mas o chassi não é. Tem alguns apoios, mas é mais comprido, é mais largo. É a diferença para os T4. Do ponto de vista de construtor, no fundo és um construtor, que lições é que tirastes e o que é possível fazer neste tipo de competição? A minha conclusão é sempre a mesma e acho que todos tiramos a mesma. Se tivermos um budget elevado, conseguimos fazer um carro super competitivo. Efetivamente, o meu carro foi investimento pessoal. Fizemos-lo em casa, tirando o chassi que foi feito na Extramotion, foi tudo feito em casa.
faltou-nos um bocadinho mais de testes, porque se tivéssemos mais testes, principalmente feitos em Marrocos, teríamos conseguido outro tipo de resultado e de situações que não iriam acontecer e que aconteceram no Dakar. Não perdemos horas, mas perdemos minutos preciosos. E depois lá está aquilo que o Miguel diz. Perdemos minutos preciosos que depois, com as novas regras do Campeonato do Mundo, mandaram-nos para trás os caminhões. E passar caminhões e passar nos trilhos que os caminhões abriram é um suplício. É mesmo chegar ao fim bem classificado ou dar o salto para chegar numa boa, para nos classificarmos bem na etapa, para podermos partir à frente deles. Enfim, é um suplício. Nós conseguimos, a nível de construtor, tirei algumas ilações para poder construir um carro fiável. Os problemas que eu vinha a ter de motor e de veios de transmissão ao diferencial estão resolvidos, outros também estão resolvidos, mas outros apareceram. Tiramos ali mais algumas conclusões com o nosso engenheiro de motores a nível de fiabilidade e para o próximo ano iremos muito mais evoluídos, mas os outros também irão muito mais evoluídos, portanto vamos ver como é que irá ser. Luís, ficas para o fim, mas no fundo também tivestes um excelente resultado em termos de classificação geral, numa competição onde então aí era praticamente tudo Can-Am e era tudo South Racing. Tu fostes talvez o melhor da South Racing com menos orçamento. O resultado para nós não era de todo um objetivo, surgiu e estamos muito contentes por ter surgido. Em termos de carros, os carros realmente, há os carros da Saldo Racing, depois há de outros preparadores, franceses principalmente, a Polaris também tem, mas realmente os carros da Saldo Racing são os carros mais testados e com maior fiabilidade. Nós optámos por levar um carro usado da Saldo Racing e, como é óbvio, não era um carro igualzinho ao carro da Saldo Racing. Mas, no entanto, deu-nos muita fiabilidade e que nos permitiu fazer o resultado que fizemos e estamos muito contentes. Onde é que se notavam as principais diferenças para os outros? Não, a principal diferença que notávamos era a velocidade de ponta, porque muitas vezes nós apanhávamos os pilotos de fábrica nas dunas ou nas zonas mais técnicas. Quando chegávamos às zonas de velocidade pura, perdíamos muito tempo. Um exemplo na etapa 11, que saímos junto ao Dom Zala e ao Austin Jones das dunas, os três lado a lado, para 30 km, 30 km a fundo, e nós nesses 30 km perdemos 1 minuto e 20. Portanto, não havia condução, era só velocidade. Porque o que acontece é, apesar de estarmos limitados aos 125, como é que o nosso carro chega aos 125? E foi raras as etapas que o carro chegava aos 125 com facilidade. Portanto, sofremos um bocadinho por aí, mas também, por outro lado, deu-nos fiabilidade e deu-nos alguma margem de segurança para os perigos que o Dakar tem e que temos que os ultrapassar. Portanto, para o Dakar e para o nosso objetivo, achamos que até foi positivo essa falta de velocidade para atingir este objetivo. Portanto, estamos muito contentes e agora vamos pensar do que é que vem aí, não fazemos a mínima ideia ainda, mas se tudo correr bem, poderá para tentar melhorar este resultado, não sabemos se em 2023 ou 2024, mas a ir outra vez será para melhorar o resultado ou então para ir de caminhão, não sei, mas alguma coisa nova tem que ser. Muito obrigado a todos, parabéns pela vossa prestação no Dakar, espero ver-vos para o ano também. Obrigado. Está terminado este programa, o Dakar continua, continuará seguramente em 2023 e seguramente na Arábia Saudita. Esperemos que os portugueses voltem com esta garra e esta força.